galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é domingo e uma data interessante. Veremos o MBL junto com o Partido Comunista do Brasil, junto com a CUT, junto com outros setores da esquerda, fazendo uma manifestação contrárias a Bolsonaro, que só ajuda o Lula. E quero comentar com vocês sobre os atos, porque podem mexer algumas coisas no cenário da política brasileira, e também comentar sobre algumas notícias que saíram bem interessantes de alguns partidos ou algumas movimentações políticas já visando o pleito de 2022. Também quero falar de números em redes sociais, principalmente do presidente Bolsonaro. Quero comentar sobre a entrevista do Gilmar Mendes, bem interessante. O ministro veio a público na Folha de São Paulo falar de tudo, falar aí sobre a pacificação do país. Temos também novidades aí, né? Será que realmente tem esse acordo vai sair, não vai? Vamos falar algumas coisinhas disso. Gilmar Mendes também falou sobre o inquérito das fake news, falou que os apoiadores do governo meio que estão delirando e várias outras coisas. E se der tempo, espero que também possamos falar sobre aquela MP da liberdade que o governo protocolou, que é coisa importante. E já quero começar aqui mostrando para vocês, no dia de ontem, Bolsonaro esteve aí visitando o Rio Grande do Sul, teve até um vídeo dele que viralizou, não vou trazer aqui, que ele fala do tal do salame do governador. E o governador ficou todo chateadinho, né? O Eduardo Leite. Então, enquanto Bolsonaro tá lá, tá prestigiando o agronegócio brasileiro, o Ciro Gomes veio às redes sociais para falar o seguinte: Bolsonaro tentou pessoalmente um golpe nesse 7 de setembro com muita grana pública, envolvimento de bandidos do agronegócio. As informações estão muito claras sobre isso. Ciro no Rica Perrone. É dessa forma que Ciro Gomes enxerga o agronegócio brasileiro, que em peso apoia o governo. Mas para Ciro Gomes são bandidos. São bandidos. Lembrando que o partido do Ciro Gomes, o PDT, na verdade a candidatura do Ciro Gomes foi chancelada e apoiada pelo Partido Comunista lá daquele país, dos chefes do João Dória. Ciro Gomes não gosta do agronegócio brasileiro, então você já sabe qual caminho ele iria seguir, né, em caso de vitória. Qual caminho a esquerda quer seguir, né? A Dilma também avisou que vamos afastar os Estados Unidos e vamos nos conectar aos comunistas. As coisas estão bem claras no Brasil. Nunca esteve tão fácil decidir o lado correto. E vejam só o seguinte, antes de falar aí sobre as manifestações e falar também sobre a entrevista do Gilmar Mendes. Saiu essa matéria ontem, que deu a entender que era sobre a manifestação, mas a coluna do Estadão, normalmente ele fala sobre um tema, no início, que é o título da matéria, e depois está soltando assim, umas notinhas de 2, 3, 5 linhas no máximo, sobre algum assunto assim meio interessante. E fala o seguinte, ó, brecha. Os atos mostram que poucos acreditam no recuo de Jair Bolsonaro. Afinal, fez parte da estratégia do Planalto alardear que a carta do presidente, estendendo a mão a Alexandre de Moraes, foi elaborada só por Michel Temer. Brecha 2. Se fosse de próprio punho de Bolsonaro, seria sincera e, consequentemente, ganharia mais peso. Mas com Temer no papel de ghostwriter, fica mais fácil dizer aos bolsonaristas que tudo não passou de uma manobra tática. Então a imprensa aí segue sem querer acreditar que Bolsonaro fez um recuo. A gente estava comentando sobre isso, achei que valia a pena. E ainda sobre isso daqui, eu quis juntar essa matéria com essa postagem, falar um pouco das redes sociais, porque vejam o seguinte, esse post aqui que o Paulo Filipos trouxe é do Telegram, do Bolsoflix, aquele site que é como se fosse uma Netflix, que só traz vídeos, assim, né, muito bem editados, para não falar manipulados, que só faz criticar Bolsonaro. E aí, eles têm um grupo do Telegram deles e tudo mais, o canalzinho, e fala o seguinte, ó. Pode continuar zoando os Minions, porque se eles se sentirem traídos pelo Bolsonaro, podem não ir na próxima vez que o Bozo tocar o berrante chamando pra golpe. Mas vamos ter essa noção aqui, ok? Bolsonaro não recuou coisa nenhuma. Logo mais, ele tenta chamar pra golpe de novo. Então, a oposição, que veio aí nas redes sociais nos últimos dias, fala que Bolsonaro é um covarde, é um frouxo, que ele recuou e tudo mais. Você vê bem que eles não acreditam no que eles estão falando. Aquelas matérias, todos esses posicionamentos, na verdade, é a estratégia deles. Para quê? Para tentar enfraquecer a base do governo. Estou falando com isso que Bolsonaro recuou, não recuou, Bolsonaro acertou, não acertou? Não.
Não estou falando isso. Você pode jogar o governo da forma como você quiser, você pode continuar apoiando, você pode estar puto com o Bolsonaro, que você queria outro desfecho para as manifestações, que você gastou seu dinheiro, você viajou para outra cidade. O que eu quero mostrar é o quê? A oposição, as postagens da oposição, são postagens para manipular a massa de apoio do governo. Isso é indiscutível, tá aqui. Pelo menos do pessoal do Bolsoflix. Se eles pensam assim, vários outros políticos pensam da mesma maneira. É porque ele já tem, inclusive, marqueteiros os ajudando. Pessoas que entendem da questão eleitoral e 2022 já foi antecipado. A gente vai comentar sobre isso também. E o Paulo Filipos diz, vejam o desespero dos esquerdistas do Bolsoflix real, implorando para os seguidores no Telegram ficarem subindo as hashtags contra Bolsonaro como Bolsonaro arregou, Bolsonaro traidor e coisas do tipo, para quem tem dúvida de onde vêm esses supostos engajamentos contra o presidente. E aí olha só isso daqui que interessante, Diário do Poder. Já se aproximam de 1 milhão os assinantes do canal direto do presidente no Telegram, que não censura mensagens. Né? O canal oficial de Lula soma cerca de 31,5 mil seguidores e do PT tem 12 mil. Mas o Lula vence no primeiro turno, né? O Lula é extremamente benquisto. Independente, olha só. Beleza. Vamos ser sinceros. Com esse dado aqui, eu não posso falar que isso é questão de votos. Por quê? Porque tem pessoas que são jornalistas de esquerda que se inscrevem para saber o que Bolsonaro está falando. E, querendo ou não, se você junta os dois aí, não dá nem 2 milhões de pessoas, ambos os políticos juntos. O Brasil tem o quê? Mais de 200 milhões de habitantes. Agora, uma coisa é inquestionável. A direita possui muito mais engajamento. A direita possui muito mais interesse de se aprofundar nas discussões políticas, entender o que se passa no Brasil, do que a esquerda. Ser de esquerda é fácil, é só pegar aquele quadradinho, né, aquele rótulo, aquele panfleto e seguir a linha. Isso, gritar essas palavras de ordem, defender esses pontos e tudo mais. Se a pessoa questionar, chama de fascista, chama de taxista, de eletricista, chama de gado, chama de bolsomínio, acabou. Resolve aí, não precisa argumentar. Essa é a esquerda. Mas o Lula, né, candidatíssimo, fortíssimo, tudo bem, o Telegram não interfere em nada. E o bonito de ver isso daqui, Lá vem o Cláudio Dantas. E aí que eu quero saber dele se... Como é que eu posso falar? Se ele tá mentindo ou se são os colegas dele de jornalismo que está mentindo. Primeiro que era para eu ter trazido aqui, mas Bolsonaro completou 7 milhões de seguidores no Twitter exatamente no dia 7 de setembro. Então o presidente segue crescendo nas redes, né? Ele diz que não, Bolsonaro cai nas redes. Enquanto o Cláudio Dantas fala que Bolsonaro cai, olha só essa matéria que saiu também no dia de ontem, no Metrópolis. Naomi Matsui. Barulho sobre 7 de setembro fez Bolsonaro ganhar mais de 100 mil seguidores. Ele caiu? Ele tá caindo nas redes ou ele tá crescendo? Porque aqui tem números, dados. Ali é uma opinião do Cláudio Dantas, né? Caiu, porque aqui em número de dados ele tem 100 mil novos seguidores. E a parte mais gostosa disso daqui, eu botei 2 matérias, é o quê? Na hora que eu vi essa postagem aqui, eu falei, peraí, Naomi Matsui? Eu leio a coluna do Guilherme Amado quase todo dia. Eu sei que eu acho que essa menina escreve lá na coluna do Guilherme Amado. E dito certo, a coluna do Guilherme Amado, esse jornalista que só tira foto cruzando os braços lá no Metrópolis, conta com a participação da Bruna Lima, Eduardo, né? Giroto, Eduardo Barreto e Naomi Matsui. Então, a funcionária do Guilherme Amado ontem falou que, Bolsonaro ganhou muitos inscritos, muitos seguidores. Já o próprio Guilherme Amado, junto com a Bruna Lima, que também escreve para ele, falou o seguinte: depois de 5 anos, Bolsonaro apresenta perdas nas redes sociais. Eu acho que o Guilherme Amado tem que se decidir, né? Ou um ou outro, os dois não dá. Assim, tá meio incoerente, né? As matérias meio que se contradizem. Mas tudo bem, esse é o padrão da mídia brasileira. Algo que também repercute em número, e eu fiz questão de trazer também, porque se fala muito que os bolsomínios compartilham mentiras, fake news, que a gente questiona pesquisas e tudo mais. E aí um perfil no Twitter, o pessoal aí da área do mercado financeiro, QR Capital, fala o seguinte: breaking, 48% dos brasileiros defendem a adoção do Bitcoin como moeda. O resultado é parte da pesquisa da agência Sherlock Communication.
39% acreditam que o ativo é uma maneira de proteção contra a inflação. Desde 94, o real já perdeu 85% do seu poder de compra. O Iago trouxe um print clássico, é o seguinte, ó. O pai mandando pro filho, né? Onde fica uma agência do Nubank? Passa o endereço. Se liga, meu. Abre conta em um banco que existe. Porque o Nubank não tem agência física. Se eu perguntar pra minha avó, pros meus tios, eles sabem o que é Bitcoin, cara, eu acho assim, eu tenho um tio que é engenheiro, é capaz dele saber o que é Bitcoin. Mas o restante do pessoal é meio complicado. Aí você querer falar que metade do Brasil defende a adoção do Bitcoin como moeda. Esses são os institutos de pesquisa, esse é o nível das pesquisas do Brasil. Deve ser o mesmo pessoal que falou que Lula vence no primeiro turno com 55% dos votos. Parece, não importa o tema, não importa o assunto, a pesquisa sempre surpreende. Ontem saiu também uma pesquisa falando o seguinte, que 1/3 da população aprovava o impeachment de alguns ministros. Você deve imaginar quais. 1/3. Só 1/3? Tudo bem. E aí vamos falar das manifestações. O cartunista Zappa fez essa charge aqui, bem engraçada, né? Rapazinho lá, zumbi, gado, faraboso, MBL e os comunistas juntos, né? Tudo mais. E ontem eu me deparei com isso daqui. O glorioso Felipe Hermes, do site Spotnix, postando o seguinte. Nunca fui em nenhuma manifestação nestes últimos 8 anos, mas amanhã estarei lá. E PQP para onde o PT vai ou deixar de ir. Sabemos que tem interesse em manter o país com Bolsonaro fazendo estrago mais um ano apenas por projeto pessoal, não há novidade. Liberal, sabe tudo do mercado financeiro, tudo. Estava sendo aí perseguido, inclusive pelo Felipe Neto, pela equipe do Ciro Gomes, que estavam falando que estava disseminando mentiras, perseguido pelo Ciro Gomes. O Ciro Gomes vai estar lá, ele está indo. O liberal passou 8 anos, né, sem nunca ir numa manifestação contra o PT. Nunca incomodou ele. Ele nunca se incomodou com o PT. Mas agora é Bolsonaro, agora ele está incomodado. Esses são os liberais brasileiros. Junto com o pessoal do Novo, que vai estar lá também, vai estar hoje. O N vai estar lá hoje, né? Deputado estadual por São Paulo. Toda essa turminha gloriosa. Daniel José também. Realmente, assim, né? É um pessoal... Os liberais brasileiros, realmente, assim, é algo sensacional. E aí eu quero pegar essa questão da manifestação, em vez de começar a mostrar muitas lacradas e as vergonhas que o MBL já vem passando. Teve alguns vídeos também do Nando Moura junto com o Arthur Duval passando vergonha. Eles queriam fazer os bolsonaristas passarem vergonha no dia 7 de setembro e a coisa meio que deu errado. Mas vejam só o seguinte, ontem eu tava lá passeando pelo Twitter, o Roger postou um vídeo falando o seguinte, ó, você vê que existe uma legítima preocupação com o futuro da nação, nosso papel no mundo e o bem-estar no povo. E ele coloca um vídeo de pessoas desnudas, sem roupas, cabelos coloridos e tudo mais, convocando para a manifestação do dia 12. Se realmente o vídeo tem ou não tem, independente disso, o Peter levanta uma questão. Peter Jordan. Muita gente fala que o Peter é isentão, tudo mais. Quero pegar os comentários do Peter e tentar aprofundar um pouco a discussão, para você ver assim como, às vezes, uma coisinha qualquer pode nos levar para umas reflexões interessantes. E o Peter Jordan fala o seguinte, ó. PT e outros partidos de esquerda já disseram que não vão se manifestar amanhã. Ponto. Tá errado. O PSB vai, o PDT do Ciro Gomes vai também, o PCdoB também vai, Partido Comunista do Brasil vai. Então, os únicos partidos que negaram até o presente momento é o PT e o PSOL. Mas ainda assim o PT e o PSOL liberaram, sabe, os seus militantes. Então, eu não acho que o Peter tem má vontade nem nada, mas você vê assim que a informação, muitas vezes, não chega lá no fim da linha. O Brasil não é o que eu estava falando nesse recorte. As pessoas que realmente se interessam, vão atrás, tentam entender o processo, ainda é uma minoria pequena. É capaz de ter gente no Brasil que nem sabe que o PCdoB vai estar junto com o MBL. Depois o Peter ainda vai estar lá o Cidadania, Solidariedade, Partidos de Esquerdas, o Rede do Randolfo Rodrigues. A manifestação do dia 12 não é de esquerda ou de direita, é anti-Bolsonaro. Bom, eu também discordo, é uma manifestação de esquerda, mas tudo bem.
Querer associar o movimento com essas causas não é zoeira, é fake news. Desafio. Tente argumentar sem me chamar de esquerdinha ou isentão. E eu vou conseguir, Peter, eu te garanto. Pelo nível das respostas, percebo que é impossível uma manifestação anti-presidente sem juntar com essas causas progressistas. Que tenso. Imagino que se o presidente fosse de esquerda, a manifestação então seria para armar geral, dizer que minorias devem se curvar e etc. Bom, armar geral até compreendo, porque a direita realmente sempre defendeu, né, a liberdade, você poder comprar algo para se defender. Agora, eu nunca soube que fazia parte do discurso da direita, o discurso conservador, falar que minorias devem se curvar. Eu nunca vi sobre isso. Eu acho que a gente tem muitas... Embaixo vai falar assim, você tem que se curvar. Isso é meio pesado. Acho que essa pauta não encaixa. E você coloca pintar um espantalho. Mas tudo bem. Para mostrar que realmente é uma manifestação de esquerda, você vê o Acredito, é um movimento de esquerda. Eu já falo do Agora. O PSDB, não temos dúvidas, é um partido de centro-esquerda. O Aécio já se definiu assim, o Fernando Henrique é assim. O pessoal do Livres também são de esquerdas. É o liberal, são esses liberais, aquele estilo mais liberal americano. Partido Democrata, aquele esquerdinha progressista, sabe? Que gosta de liberar tudo. O PDT do Ciro Gomes, o Rede, Solidariedade, o PCdoB, a CUT, a UNE, o Cidadania, o Partido Verde... Para falar assim que não tem ninguém assim de esquerda, o mais à direita seria o MBL e o Vem Pra Rua. Que pode falar que na economia, na maior parte do tempo, no discurso, eles defendem coisas assim, né, ligadas ao liberalismo econômico. Então você vê o próprio Roberto Freire vem, no momento caro, vamos unir todo mundo. Roberto Freire, ele é do Cidadania. O Cidadania é o antigo PPS. O PPS é o Partido do Foro de São Paulo. E o PPS, ele vem, na linha do tempo, depois do PCB, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, que era o partidão lá do regime militar, a galera tocava o terror, se transformou no PPS, que depois se transformou em Cidadania. Então, um partido também de esquerda. Mas voltando. Sobre o movimento agora, são aquelas coisas, que, por exemplo, como é que eu vou explicar pro Peter, em 280 caracteres, que o agora também é algo de esquerda? A Elisa sintetiza bem para quem entende, mas pô, como é que vai explicar que o Moro é um cara da centro-esquerda? Porque o Moro é contra você poder se defender, o Moro é a favor do meu corpo, minhas regras, né? A vida humana, sei lá, no 6º mês talvez seja um ser humano. Antes disso é um montado de células, pode botar para fora. Santos Cruz, o general que tá aí vendo a possibilidade, pelo menos o PT cogitou, para ser vice do Lula, ela tá com FHC com o Jorge Soros. Ela tá à frente aí, é uma das pessoas, um dos ícones do movimento agora, junto com o Russo Sem Calor, tudo mais. Luciano Huck. Só que aí o Peter levanta outra questão. Vamos nos aprofundar. E a questão do Peter é boa. Ele fala o seguinte, ó. Presta atenção, galera. Se esforcem para entender. Eu não estou dizendo que o presidente bom é o presidente A ou o presidente B. Não estou dizendo que o viés certo é de direita ou de esquerda. Apenas disse que a manifestação de amanhã tem como foco a insatisfação com o atual presidente. E eu também discordo disso e vou mostrar para vocês. E aí a gente vai se aprofundar um pouco. Estão tentando associar causas progressistas com o foco das manifestações de amanhã. Isso é mentira. Eu também não concordo muito com isso. Eu não acho que é a causa progressista que une os movimentos que veremos ao longo do dia de hoje. Imagina então que o presidente fosse de esquerda. Uma manifestação contra ele teria como foco armamento, minoria se curvando, mais uma vez. Peter, olha só, a direita não defende que minorias se curvem, beleza? Calma, respira um pouquinho. Muito menos tortura, cara. Isso aí é jogar baixo, até porque se você olhar os regimes de esquerda, Cuba, Venezuela, União Soviética, então, né, o negócio lá é bem complicado, assim, as pessoas perdem suas vidas, que eu acho que é muito pior até do que ser torturado, né? Então é um comentário que não cabe, mas tudo bem. E ele fala o seguinte, ó, o foco da manifestação é contra Bolsonaro. E esse é o ponto que a gente tem que prestar atenção, que não é. E isso que é o que eu mais quero ver ao longo do dia. A adesão, os discursos, as matérias que irão sair na mídia, quem vai ganhar os holofotes, quem vai aparecer, quem vai sair como destaque, se vai ser o MBL, se vai ser o Ciro Gomes, se vai ser o Alessandro Vieira, quem que vai ganhar os holofotes. Por quê, pessoal? Vejam só. O que foi que nós falamos no vídeo de anteontem? Que essas últimas movimentações, desde o 7 de setembro e tudo mais, elas também estão sendo responsáveis por acelerar
o relógio do tempo, o relógio de 2022. Porque o pessoal percebeu, cara, é Lula e Bolsonaro. Só tem essas duas opções. Então, nesse momento, os partidos começam a se movimentar para tentar se cacifar. Por quê? Porque tem que compor. Bolsonaro vai compor lá na frente, Lula também vai compor. Vai compor a nível federal. O que foi eleito depois vai compor na hora de fazer ministérios, cargos e tudo mais, como é toda a política. E também tem as composições a níveis estaduais. Governos, deputados, senadores, tudo. Então a manifestação de hoje, na verdade, não é uma manifestação contra Bolsonaro, é uma manifestação visando 2022. Esse que é o ponto da manifestação. Isso aqui, eu concordo com o Peter aquele ponto que não é sobre a causa progressista, mas também não é, o foco da manifestação também não é contra o presidente. Não é por causas progressistas, mas também não é contra o presidente. É uma movimentação política, para brilhar, para aparecer. Você vê aqui a Folha de São Paulo ontem, ó. Escalada autoritária de Bolsonaro acelera a formação de blocos partidários para 2022. Tá acelerando, amigo. Tá acelerando. Quem não é visto não é lembrado. O MBL quer ganhar um espaçozinho dele. O Ciro Gomes quer ser o expoente da terceira via. Todos os presidenciáveis da terceira via, nos seus grupos, vão estar lá. O Amoedo, o Poit, o N, o Sandro Vieira, a Simone Tebet. Todo mundo tá lá. Aí fala, deve aproximar mais partidos do campo da oposição e acelerar a definição de blocos partidários de olho nas eleições de 2022. O novo degrau na radicalização impulsionou movimentos mais claros nos partidos em torno do impeachment, intensificou o debate sobre a necessidade de união partidária e escancarou os rachas existentes em partidos onde há setores ligados ao bolsonarismo. Isso daqui já dá pra ver, peraí. Racha em partidos que tinham até bolsonaristas? Mas Bolsonaro não derreteu? Bolsonaro não acabou? Não perdeu força? Não, Bolsonaro não tem força. Olha só, né? Não é só os bolsonaristas que Bolsonaro consegue conversar, aqueles 40 deputados que se elegeram no PSL. Continua tendo apoio em outros partidos. O primeiro movimento foi feito pelo PSDB. Um dia após os protestos bolsonaristas, de raiz golpista, a legenda se colocou formalmente em oposição, só que o Aécio Neves, alguns outros grupos, a bancada feminina, não, olha só, isso daí não vai dar certo. Esse negócio de se colar contra Bolsonaro, a gente vai receber a pecha de lulista. Não é bom. Com a decisão de migrar para a oposição, o PSDB se junta à Cidadania e PV entre os partidos de centro que estarão em campo oposto ao de Bolsonaro. O Solidariedade também desceu do muro e anunciou apoio ao impeachment. Aqui são os partidos, abraçamos o Lula. Em uma tentativa de construir um bloco oposicionista descolado da esquerda, o PSDB deve intensificar conversas com esses partidos e tentar atrair outras legendas como o MDB. Como a tarefa não é simples, mas a tarefa não é simples. PSDB e MDB têm aproximações em São Paulo e no Rio Grande do Sul, mas os MDBistas têm em seus quadros bolsonaristas convictos que participaram dos atos com pautas antidemocráticas e aliados do PT em estados do Nordeste. O MDB meio que está dividido. Tem o pró-Bolsonaro e tem a galera do Lula. Renan Calheiros, o Eunício Oliveira, o Lobão, o Sarney, a Rosiane Sarney, toda aquela galera ali é Lula livre, sem sombra de dúvida. Simone Tebet. Por outro lado, o partido viu, aí dá o exemplo, Michel Temer é seu principal fiador da carta de Bolsonaro. E aí fala que Bolsonaro está sem partido ainda, 2022, mas segue tendo apoio do Centrão. Esse é o Centrão, né, que é o PP, Republicanos, PL, apoio em condição de legenda como PTB. Bom, os deputados não estão votando pró-Bolsonaro, mas a cúpula do PTB, pelo menos o Roberto Jefferson, realmente vem apoiando o governo, dando declarações constantemente. A tendência é que, independentemente da radicalização de Bolsonaro, o núcleo duro do Centrão permaneça na base de apoio. Por quê? Porque lado A versus lado B não tem espaço para, na foto, com Lula, para todo mundo, sabe? O ônibus do Lula tem um espaço delimitado. No ônibus de Bolsonaro, também. Em 2022, teremos deputados de esquerda eleitos? Sim. Teremos deputados de direita eleitos? Sim. Então, todo mundo quer ser eleito. Alguns vão colar em Bolsonaro, outros vão colar em Lula, e é isso daí, Brasil. E no fim, o Podemos, que congrega deputados e senadores ligados ao lavajatismo, emitiu uma nota na última quarta, na qual defende uma convergência em torno de uma terceira via, mas descarta apoiar um impeachment do presidente. Por quê? Porque a manifestação de hoje, cara, você vai estar ligado ao Lula, quer queira, quer não.
O ponto que o Peter levanta é muito interessante. E você vê, ó, dá para aprofundar. Tem muita coisa. Para reforçar o que eu venho falando, marqueteiros políticos já dão ritmo às pré-campanhas para 2022. A gente já está vivendo as eleições. O Gilmar Mendes, na entrevista, fala a mesma coisa. A gente antecipou, né? Coisas que foram para acontecer em 2022 já estão acontecendo agora em 2021. A eleição de 2022, na verdade, começa quando o Lula é solto. Eu gravei um vídeo, naquela semana eu falei, ó, gente, a eleição começou. A eleição começou. As principais pré-campanhas à presidência e ao governo de São Paulo negociam ou já acertaram a contratação dos marqueteiros para as disputas de 2022. A movimentação, há pouco mais de um ano da votação em primeiro turno, indica que a corrida eleitoral já entrou na realidade dos principais partidos. No campo petista, a pré-campanha de Lula tem o jornalista Franklin Martins à frente da comunicação, mas ainda não definiu quem será o marqueteiro. O Franklin Martins é quem era ministro da época, secretário de comunicação, assim do gênero, quando os governos petistas tentaram regulamentar a mídia. Olha só, e o cara já tá aí, né, ajudando o Lulinha. O mais cotado para ajudar o Lula vai ser o publicitário baiano Sidônio Palmeira, que fez campanha de Jacques Wagner e Rui Costa ao governo. E aí quero voltar para cá para mostrar aqui, ó, o Roberto Freire. Roberto Freire fez essa postagem, que eu já mostrei lá do Peter. Olha só essa matéria que sai. Presidente do Cidadania vê senador do partido como mais um congressista a congestionar a terceira via. Roberto Freire defende que todos os presidenciáveis que desejam concorrer em 2022 coloquem os nomes para escrutínio dos eleitores. Temos que começar a trabalhar para unificar. É importante que todos aqueles que foram lançados passem por uma análise para que, no momento certo, possam convergir para uma única candidatura. Esse é o trabalho que fazemos desde sempre e ele irá continuar. O Alessandro Vieira, senador, é do Cidadania, do partido Roberto Freire, que está convocando para as manifestações. E ele está falando que eu tenho que colocar aí para o escrutínio, divulgar o nome. Você acha que o Alessandro Vieira, ele tendo para manifestação porque ele é contra Bolsonaro ou porque é para tentar cacifar votos? Gente, o Alessandro Vieira, ele não vai disputar eleições de 2022. Assim, não é que ele não vai disputar, ele pode disputar. Mas se ele perder, se eu não me engano, ele entrou em 2018. Ele ainda tem mandato até 2026. Que não seja, mas enfim. Vamos falar que ele tem mandato até 2026. Ele é senador. Se ele se lança a pré-candidato, ele vem tendo força, ele nada, ele aparece, ele ganha mídia, ganha destaque. E política, você sabe, né? É escadinha. O senador tá lá em cima. Mais poder que um senador, eu acho que só o presidente da República. Os governadores é um negócio diferente que é executivo e tudo mais. Mas tá assim, tá bem similar. O cara que é senador, ele quer ter debaixo das asinhas dele um deputado federal, um deputado estadual, que é criando base. E é assim que se formam os caciques. Nada, ele vai aparecer, ele tem... Se ele tiver 1% de votos, 1% de votos, o Alessandro Vieira, significa 2 milhões de votos. Não, desculpa, 2 milhões de eleitores. É um pouco menos porque temos crianças, temos idosos. Vamos botar que, sei lá, que 1% de votos no universo de 120 milhões de votos. Nada, deu 1,2 milhões de votos. Que seja ao redor do Brasil, tudo mais. Ele pode ir lá, pode bater uma foto. A galera que gosta de Sérgio Moro, um lava-jatista, ele pode construir na base dele. Então a manifestação de hoje mostra isso. Por isso que eu tô falando que vai ser bem interessante analisar amanhã quem foi que brilhou, quem foi que fez o melhor discurso segundo a imprensa, quem a imprensa deu destaque, porque isso daí pode ajudar meio assim no... ver quem que vai liderar essa terceira via, que no final vai ser o partido que vai ter mais poder de negociação com o Lula. É isso que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo. Mas infelizmente o Twitter não é... Tinha como discutir isso aqui no Twitter. Eu vou fazer uma thread de quantos tweets. Tá entendendo como são as coisas? Mas o ponto do Peter é bom. Peter fez aí uma pergunta boa. Gera o questionamento. Mas no Twitter, Peter, não tem como. O pessoal diz que o Peter é isentão e tudo mais. Eu acho que o Peter é um cara da direita. No mundo hoje que a gente tá, principalmente de entretenimento, ele faz conteúdo de entretenimento. Tá muito bom, né? Pelo menos não tá na lacração, como muita gente faz. Peter, deixa lá. É bom ter o Peter pelo menos próximo. Fala com muita gente, canal grande. Só de não levar os jovens pra lacração.
já tá melhor do que assistir o Felipe Neto. E vejam só isso aqui também, ó. Com passado conturbado, MBL busca mudança de patamar em ato contra Bolsonaro. Não é contra Bolsonaro, o MBL quer mostrar, ó, nós amadurecemos, isso, aquilo, outro, nos aceitem. O MBL quer ser aceito, o MBL quer alçar um patamar como Renova BR, como Agora, como Acredito, como Raps. Isso aí, cara. Ninguém quer fora Bolsonaro. A galera quer brilhar, a galera quer lacrar, quer aparecer, quer dar entrevista, quer ter o rosto conhecido no Brasil. Aparecer no Jornal Nacional, aparecer no Globo. Cara, os caras têm 2 milhões de seguidores, às vezes mais do que isso aí. O Arthur deve ter quase 3 milhões aqui no YouTube. Mas no Jornal Nacional é o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. Quem me conhece no Brasil? Vocês. Quem conhece a Regina Duarte? Quem conhece o Tarcísio Meira? O Tony Ramos? Tem alguém que não conhece esse pessoal? Pensa. Não é contra Bolsonaro. Uma coisa também que diz respeito a questões de 2022. Isso é uma matéria aqui na Metrópolis. Análise. Lula e o desafio de conciliar pautas da esquerda e reconquista dos evangélicos. Lula tá num momento ainda bem confortável. Bem confortável. Porque Lula tá assim, né? Trabalhando no bastidor. Toda a imprensa tá batendo em Bolsonaro e tudo mais. Mas vai chegar um momento, pelo menos é o que se espera, né? Que o Lula vai ter que fazer comícios na rua. Vai ter que começar a gastar uma sola de sapato. E, bom, vai ter algumas discussões. O pouco que Lula já passou, assim, mostra que o Lula não vai ter vida tão fácil dentro da própria esquerda. Aqui é a foto do Lula com o pastor Isidoro. Eu me interessei de ver essa matéria exatamente porque eu falei, peraí. Teve um caso bem recente que envolvia Lula e o pastor Isidoro e a matéria tá falando exatamente isso daí, ó. Eles bateram a foto juntos, tudo mais, lá. Um desafio do Lula na campanha, né, será conciliar a defesa dos temas da esquerda, as pautas da agenda ideológica da esquerda, junto com a questão dos evangélicos, essa base mais conservadora. Aquele pessoal que vai acabar votando no Lula porque não entende, né, o que é que o Lula realmente representa. E aí fala de tudo, fala o seguinte, o que o Lula havia acabado de encerrar um ciclo de viagens pelo Nordeste e aproveitou a passagem para bater uma foto com o pastor Sargento Isidório, deputado federal, com maior votação no estado em 2018 e que há tempos coleciona declarações contra o grupinho dos arco-íris. E olha só, interessante. Aí o Lula, ele foi fazer uma live com aquela Thelminha do Big Brother e tudo mais, e o pessoal assim deu uma cutucada nele, né? Aqui, ó. A Lin questionou o ex-presidente sobre os elogios que ele havia feito a Isidório e ouviu como resposta uma típica frase lulista. Se eu puder, dar uma contribuição para que o pastor Isidório não tenha nenhum preconceito nem falta de respeito com vocês, eu vou fazer. E se puder convencer vocês a não ter com ele, eu também vou fazer. Só que aí, ele diz, ó, essa argumentação poderia funcionar em 2002, mas não funciona em 2021. Lin e Thelma engrossaram o coro sobre as falas do Isidoro contra a galerinha do arco-íris e tudo mais. Olha, ele não gosta, tudo mais. E aí você vê, ó, ele tentou, foi uma primeira saia justa. Esse vídeo viralizou, o Lula passou uma vergonhinha. O Lula depois teve aí recentemente com o Mano Brown. Brown não colocou o Lula numa sinuca de bico, mas fez o Lula tratar de temas que nunca foram motivos de preocupação para o Lula, como o fato da direção do PT ser composta em sua totalidade de pessoas brancas. Não, olha só, a gente está se adaptando aos novos tempos, segundo o Lula. Isso aqui significa que o Lula vai perder votos dentro da esquerda? Não. O Lula não. Porque no final dos dias é Lula versus Bolsonaro. É Lula contra Bolsonaro. Mas o PT pode perder votos. E essa que é o interessante dessa matéria. Eu falei pra vocês lá atrás, uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, no primeiro vídeo que eu fiz, especial eleições 2022, que o partido de esquerda que mais vai, assim, um partido de esquerda que vai crescer, principalmente que mais vai crescer, vai ser o PSOL. Vem uma grande leva aí de jovens, progressistas, né, de cabelo colorido, que estão mais preocupados com arco-íris, cabelo colorido, com sovaco cabeludo, do que com o Brasil, economia e tudo mais. O Lula tá sentindo na pele. É arco-íris? Não é. E não é arco-íris não vou votar. Então esse pessoal pode até votar para Lula a nível federal, mas aí no nível dos estados. Então podem esperar partidos como o PSOL, quem sabe alguns do PS,
PSB, PDT radicalizarem nesse discurso identitário, de minorias e tudo mais, todo esse blá blá blá. 2022 promete, viu? Jean Willis vai parecer um conservador perto da nova leva de deputados. Para mim vem aí uns 5 arco-íris, assim, arco-íris que era homem, mas agora é mulher, que a mulher agora é homem, vocês entendem, né? Que, não vou fazer isso, vou cortar aquilo ali, eu não quero mais, ou coisa que não dá pra comentar muito. E aí eu quero resgatar o que comentamos 2 dias atrás, né? Falei, vamos tratar de fatos. Fatos que dá para bater o pé sobre tudo que tá acontecendo desde o dia 7. E aqui eu destaquei em vermelho. Acelerou as engrenagens do tempo sobre 2022. Tá aí. Isso era um fato, tá aí, vocês estão vendo. Todas as movimentações que vêm sendo feitas. E aí temos a entrevista do Gilmar Mendes. Entrevista Entrevista interessante. Tava lá passando eu pelo Twitter, vi essa imagem aí da Isto É, eu falei, peguei a imagem, postei e só postei uma frase. Nunca critiquei o grande ministro Gilmar Mendes. Coloquei uma carinha, sei lá, o que definia essa cara e a bandeirinha do Brasil. Só isso, não tenho falado demais. Não tinha lido a entrevista nem nada ainda. Só um comentário relativamente irônico, né? Não é todo dia que eu vejo um ministro do STF falando assim, acredita em Bolsonaro. Só isso. Mas aí sabe como é o Twitter, né? O Twitter é aquele lugar tenso. Aí lá vem a galera assim que já quer meio que refutar a pessoa e tudo mais. Aí eu fui pegar, né, pra ver a matéria e tudo mais, achei até interessante. Que o pessoal trouxe a matéria da Folha de São Paulo. Olha o título da Folha de São Paulo. Bolsonaro e seus apoiadores vivem delírios, disse Gilmar Mendes. Em meio à crise, decano diz crer na política, enaltece a atuação do STF na pandemia e defende inquérito das fake news. Aí depois o outro perfil também, e seus apoiadores vivem delírios. Bom, vamos analisar ponto a ponto a entrevista do Gilmar Mendes, até porque a gente tem que conectar isso aos eventos que estão acontecendo no país. Às vezes as pessoas se prendem a pequenas falas sem analisar o contexto. Eu tô falando que Gilmar Mendes não acha que a gente delira, eu tenho certeza que ele acha que a gente é tudo maluco. Tenho certeza que ele não tem nenhum apreço pela gente. Vamos ver a entrevista do Gilmar Mendes. Tá aí, né? O decano do STF, a entrevista original, deu para a Folha de São Paulo. E eu fiz questão de destacar a maioria das perguntas. Uma pergunta que ele vem é o seguinte, ouviu os jornalistas. O senhor acha que o presidente tem uma postura diversionista, então? De novo, não quero fulanizar. Mas se tem esse ambiente e a busca de bodes expiatórios, e o tribunal é um vistoso bode expiatório, não é? Não criticou Bolsonaro. Fui da pergunta. Esquece isso daí, velho. Esquece isso daí. Para de querer fomentar a treta. Depois, volta lá os repórteres. As instituições podem dar credibilidade à nota do presidente? Vamos aguardar. Temos de acreditar na boa-fé da manifestação e vamos aguardar os desdobramentos. Faz aí mais uma vez tentando colocar uns panos quentes. Eu tenho a impressão de que foi a forma que se concebeu de se fazer uma revisão em relação a isso, o ataque do presidente. Eu não vou fazer questionamentos a propósito de estratégias políticas ou estratégias políticos eleitorais. Cada qual terá a sua. E eu já disse, e é notório também, não vamos ser ingênuos que, de alguma forma, antecipamos o processo eleitoral. Acabamos de comentar sobre isso, né? Acelerou além do tempo. O que deveremos estar discutindo em 2022, nós já estamos discutindo em 2021. E ele sai falando nessa pergunta, no último parágrafo dessa pergunta, ele diz o seguinte: então, precisamos de diálogo, precisamos verter nossa energia para esse imenso desafio de reconstrução nacional, de superação desse estado de coisa. Não cumprimos a meta de imunização e estamos a praticar esse novo esporte de agressões contínuas e alguns delírios. Aí ele fala a palavra delírio. E aí o jornalista fala, opa, vamos tentar agora furar esse bloqueio. Que delírios, ministro? É como se fôssemos fazer um happening no dia 7 de setembro e no dia 8 não haverá mais Supremo, não haverá mais Congresso. O mundo estará em outra dimensão. E aí pergunta, delírios por parte dos apoiadores do presidente? Parece que é esse tipo de percepção da realidade, ou de um mundo paralelo. É como se o mundo ficasse mais fácil a partir disso. Nós temos de saber que depois do dia 7, vem o dia 8, dia 9, continuamos a ter contas para pagar, que a inflação está aí.
Até o momento, ele não falou que nós deliramos. Ele falou que tem alguns delírios no ar. Deu aquela resposta assim meio institucional, geralzona. Eu não acho que o Gilmar Mendes gosta da gente, mas assim, acho que a matéria assim não condiz tanto com a manchete, né? Tá aqui, ó. E seus apoiadores vivem delírios. Assim, né? A gente vive delírio, mas não é que ele falou que a gente tá delirando. Mas tudo bem. O senhor fala em delírio dos apoiadores, mas o próprio presidente não delira em declarações? Aí vem de novo, ó, eu não vou fulanizar. Temos mais de 30 anos de práticas democráticas contínuas. Mais uma vez, evita criar confusão com Bolsonaro. Dá para acreditar em um presidente que fala que não vai cumprir decisões judiciais de um determinado ministro e chama um colega do senhor de canalha? O senhor considera golpista essa declaração? Não vou fazer ligação sobre isso. Você trouxe a questão da nota em que essas considerações foram retiradas. Portanto, eu vou ficar com a nota. Não vou falar sobre isso. Mais uma vez, evitou criar confusão contra o governo. Até o momento, parece que o STF está aí. A respeito dessa relação Supremo e governo, o presidente e os apoiadores reclamam dessa medida dos inquéritos polêmicos, como a prisão de Roberto Jefferson, do Daniel Silveira, e há também juristas que questionam as decisões. Não houve excesso por parte do judiciário nas ações ou foram inoportunas. Os casos específicos, não quero ficar fazendo exames, até porque nós vamos ter de emitir juízo concreto sobre alguns casos. Mas, se alguém vai às redes e diz que vai atacar um dado ministro e diz que vai dar uma surra, e isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Se realmente alguém fez isso, porque eu acho que ele não tá falando do Daniel, porque o Daniel, pelo que eu lembro no vídeo, ele fala o seguinte, ó, eu sonhei um dia que tal coisa estava acontecendo, ele não falou que ia fazer, falou que sonhou e tudo mais. Eu entendo aí a fala do Gilmar, se alguém falou isso. Eu não acho que seria o caso para mim do Daniel Silveira, pelo que eu lembro do que assisti no vídeo, posso estar errado. Esses casos estão em outro patamar, que nada tem a ver com liberdade de expressão. Foi um comentário até então de boa. Só que aí veio o Gilmar. E aí ele falou, opa. O inquérito das fake news é justamente um dos alvos de críticas do presidente e de apoiadores. Não há anomalia a abertura do inquérito e há tanto tempo? E aí o Gilmar vem e defende o inquérito do início até o fim. Olha só, não tenho dúvida que esse inquérito, que todo mundo no Brasil, não todo mundo não, que a esquerda defende, mas assim, que grande parte dos juristas, inclusive o Marco Aurélio Mello, o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, apelidou de inquérito do fim do mundo. Mas o Gilmar diz, ó, não tenho dúvida sobre a juridicidade e legitimidade e foi por ampla maioria a aprovação do inquérito no Supremo. Só o Marco Aurélio Mello votou contra. E ele sai aí defendendo o inquérito até o fim. Essa postagem aqui não me surpreende, porque o Gilmar votou a favor. E eu jamais esperaria que o Gilmar Mendes fosse se pronunciar de forma contrária ao STF, sabe, em algum jornal. Algum de vocês tem esperança de um dia ver Gilmar Mendes criticando o Supremo em uma entrevista? Vocês lembram quando a gente comentou sobre a entrevista, foi entrevista. Não foi entrevista não, na verdade foi um artigo, porque o Lewandowski escreveu um artigo, ele não entrevistou. O artigo que o Lewandowski escreveu para a Folha de São Paulo, e naquele momento eu falei, gente, o que tem que ser observado aqui também é para quem o discurso do Lewandowski está sendo endereçado. Não à toa, inclusive, nos dias seguintes, a própria imprensa falou isso, ó, temos que prestar atenção em quem o Lewandowski está tentando se comunicar. Tá com a galera lá, próxima de Bolsonaro, que pode aí aderir e, quem sabe, dar um golpe no Brasil. Essa entrevista do Gilmar Mendes não é pro povão. O povão tá nem aí, cara, pra isso daí. Você tem que tentar entender que a fala do Gilmar Mendes, essa entrevista, vai ser lida por todos os políticos hoje em Brasília. Na verdade, hoje não, ontem, né? Todos os políticos de Brasília leram essa entrevista. Pelo menos os que importam, os que mandam. Isso daqui ele é defender de qualquer jeito. Ele não vai atacar. Não vai atacar. E eu também acho que eu também acho que ele pensa isso aí mesmo. Eu acho que ele pensa isso aí mesmo. Eu não acho que ele fizemos errado, vamos voltar atrás. Acho que se voltar atrás é porque realmente Bolsonaro falou, ó, vamos aqui pacificar agora esses inquéritos, não dá mais para continuar. Sabe que vamos continuar porque a parte que eu achei que começa a ficar realmente interessante, a entrevista do Gilmar Mendes, é isso daqui, ó. Olha só. Aqui o senhor atribui os ataques que são disparados pelo presidente.
Por conversas que tive com o presidente e interlocutores importantes do governo, eu imagino e percebo, a partir de fatos, que o governo é muito suscetível, ele acaba sendo vítima, para usar uma ironia, de suas próprias fake news ou das fake news que são engendradas. O Gilmar Mendes abre duas possibilidades, que o governo faz fake news, mas que também criam fake news contra o governo. E aí ele manda um diretaço naquele jornalista que só bate foto assim, ó. Tanto que aí atores que elevam informações falam: existem setores de informação, uma ABIN do B e coisas do tipo. Quem foi o jornalista e depois um grupo jornalista que o Sérgio Moro adora, que diz que existe uma ABIN paralela e tentou criar um caos contra o governo Bolsonaro? Ele falou: às vezes o problema começa a ser esse pessoal também, né? Então o Gilmar Mendes ele fez uma crítica aí a alguns grupos oposicionistas ao governo. E já houve uma série de fatos a propósito disso, que o TSE estava preparando a cassação da chapa. Em algum momento se falou isso. Opa! O Gilmar Mendes está falando que é mentira que o TSE vai cassar a chapa? Lembra que essa matéria os políticos lerão. Lembra que essa matéria os políticos lerão. O Gilmar Mendes está tentando avisar que não vai caçar a chapa? É uma pergunta, não dá para afirmar. Por isso que eu estou falando, eu achei interessante. Vale a pena a reflexão, juntando com os fatos que vêm acontecendo no Brasil. Lá atrás, ou caçava a cabeça de chapa e deixava o vice e coisas do tipo. Considerações fantasiosas. Minha fantasia, esquece isso. Ou que o ministro Alexandre estava prestes a decretar a prisão do Carlos. Não vai prender o Carlos. Lembra para quem é essa matéria. Isso eu ouvi de próceres governamentais importantes. Cria-se uma rede de intriga e passa-se a operar a partir dela e reagir aos fatos. Por isso, eu disse ao presidente... Se lembra que eu falei esses dias? Olha só, gente. Tem um grupo aí de 5 que realmente está tendo aquele embate com o Bolsonaro, mas parece que tem um grupo que não está criando tanto embate. Você vê desde a nomeação do Cássio e tudo mais, que claramente tem alguns ministros que Bolsonaro consegue conversar e outros que o diálogo é basicamente impossível. O Gilmar Mendes disse que conversou com o Bolsonaro. Parece que Bolsonaro não perdeu, não rompeu por completo o diálogo com o STF. O que é que isso pode significar? Não sei. É fundamental que se busque as fontes primárias, que tenhamos canais e possamos conversar para não criarmos uma guerra a partir desses fantasmas que passamos a construir. A partir daí cria-se uma caricatura do Supremo. Temos que manter o diálogo. O diálogo pelo menos foi reaberto. Nesse momento que a imprensa fala que não existe diálogo entre Supremo e Executivo, o Gilmar Mendes vem a público e fala: eu falei ao presidente. Eu converso com o presidente. Existe diálogo entre mim e o presidente. E algumas pessoas vão me perguntar: tá, e por que não tem com os outros? E aí começa o burburinho. Peraí, o Gilmar conversa, mas os outros não conversam? O ministro Ciro Nogueira e o Arthur Lira estiveram com o senhor nessa semana. Eles vieram aqui para tentar restaurar essa interlocução entre os poderes. Fizeram um apelo para que o senhor conversasse com o presidente. Conversamos de maneira geral, conversamos inclusive com o ministro Alexandre, e foi o espírito de fazer primeiro uma avaliação do cenário, das situações, depois de ver como nós seríamos capazes de encaminhar a solução. Então Gilmar dá a entender que realmente existiu alguma conversa para resolver. Que acordo é esse? Não sei. Quais são os termos? Também não sei. Vai ser um acordo bom? Não sei. Esse acordo vai ser cumprido? Também não sei. Mas alguma coisa foi discutida. Isso dá para bater o martelo. Algo foi discutido. Eu sou um admirador da atividade política. Eu acredito nisso. Não acho que haja solução para fora da atividade política. Os operários da democracia são os políticos. Nós podemos ter juízos os mais diversos sobre os políticos, mas nós vemos que quando eles faltam, o processo normalmente deteriora-se. Então assim, eu sou admirador de atividade política, ou seja, algo político foi feito, um acordo político foi feito. Não sabemos qual. Se nós olharmos, por exemplo, esse episódio, agora da participação do presidente Michel Temer nesta questão da nota, a gente vai entender o significado dos políticos. A gente vai entender o que ele quer falar com isso, né? Fui atrás da informação, isso eu também posso falar para vocês. O Temer, ele vai para
Brasília vai ter esse bate-papo, vai ter essa conversinha para chancelar o acordo. Mais do que escrever, mais do que acalmar, assim, Temer meio que chancela. Fala assim, ó, tá chancelado. Foi o que eu ouvi. Foi o que eu ouvi. Posso estar errado, a fonte pode ser ruim, mas foi o que eu ouvi. E aí vem essa matéria aqui do Globo. O inquérito das fake news. Temer e Bolsonaro. Na conversa com Michel Temer, Jair Bolsonaro reclamou do inquérito que investiga as fake news tocado por Alexandre de Moraes. Cobrou de Temer sua extinção. Temer não se comprometeu com nada e nem podia. Mas Bolsonaro cobrou. Bolsonaro cobrou. E aí eu quero relembrar vocês do vídeo de anteontem, do que se especula. Saiu a matéria no Brasil Sem Medo, que era: nota de Bolsonaro é parte de pacto feito nas últimas semanas, entenda. E eles descreviam lá qual seria esse acordo. Essa aqui é o início da matéria. Quem fez a matéria foi o Fernando de Castro. E o papel do Supremo, tinha lá o papel do Supremo, tinha o papel do Executivo. E quando eu falei no vídeo de 2 dias, acho que foi 2 dias atrás, né, sobre a questão do Legislativo, quando eu li esse parágrafo aqui, eu falei, gente, pode ter certeza que isso daqui faz sentido. Por quê? Porque eu falei, isso aqui é a cara do Gilmar Mendes junto com Lira. Que era o quê, ó? Aprovação de emenda constitucional para regulamentar um ponto da Constituição prevendo que o STF só atue em torno de ações que sejam constitucionais ou inconstitucionais, deixando o resto para o Legislativo ou até mesmo a instâncias inferiores do Poder Judiciário. Eu falei, gente, isso daqui é o precursor da reforma do Judiciário que o Gilmar Mendes apoia. Inclusive, na verdade, ele deseja uma reforma no sistema judiciário. E essa questão de limitar até o que a Câmara pode fazer, os deputados, é um desejo do Lira. Pra quê? Porque, cara, o deputado quer poder mandar. Falou, cara, eu mandei. Ele não quer fazer uma coisa e depois vai um deputado do PCdoB, do PSOL, ou até do PSL bolsonarista, acionar o Supremo. Se for bom, vai um bolsonarista. Cai na mão do Cássio, aí o Cássio tá no dia bom, derruba. Pô, mas todos os deputados aprovaram. Não importa. Quem decide é o Supremo. Então, devolver o poder ao Congresso. Até porque isso daqui, cada questão polêmica que é levada ao Supremo é matéria na imprensa, são ataques, é isso, essa chateação. Pessoal, eu tenho certeza que vocês, chegar alguém que discorda de você na internet, fala com ele no teu ouvido, tu já fica nervoso. Imagina você, às vezes, ir num lugar e o cara te xingar. Imagina como é que a família do ministro não se sentiu durante as manifestações do dia 7. Um povo falando, cara, sai, por favor. Ele vê aquela quantidade de pessoas defendendo o impeachment de um dos ministros. Então, isso daqui é um interesse. Isso daqui vai acontecer? Não sei. Mas quando você junta essa matéria, as informações que estavam prestadas aqui, com as coisas que nós estamos conversando nos últimos dias, com a fala do Gilmar Mendes, que eu me encontrei com Lira, com Ciro Nogueira, também conversei com Alexandre, se torna um pouco crível e dá uma certa expectativa. Mas só reforça que talvez realmente possa existir esse tipo de acordo. Vai ter que esperar. E a gente vai poder bater o martelo para saber, realmente acertou, realmente errou. E eu repito o que eu venho falando. Eu não tenho uma resposta para isso. Queria ter, mas eu não tenho. Eu acho que é ok, às vezes, não ter resposta para tudo. Uma coisa que aconteceu aqui, também na Folha de São Paulo, veja só como são as coisas, né? O jornalismo brasileiro não desiste. Criador de Trump trata Lula como o esquerdista mais perigoso do mundo. O Bannon agora é criador do Lula. O Bannon, que na tese lá, né, desse novo inquérito, é o cara que está coordenando basicamente um grupo internacional, junto com o Eduardo Bolsonaro, bolsonaristas no Brasil, através das redes sociais, para atacar e desestabilizar as instituições. É típica matéria que alimenta essa narrativa. Ainda teve outra, ó. Steve Bannon organiza estreia de filme com a sessão de Bolsonaro em novembro nos Estados Unidos. Qual o crime? Meu Deus, você vê, eles pegam qualquer coisa que o cara fizer, aí ó, tá aprovado. Tá aprovado que existe um conluio internacional. Tá aprovado que existe um conluio internacional. A mídia é inacreditável o que a mídia consegue fazer. E é onde consegue descer. Uma matéria aí pra...
deixa todo mundo alegre, né? Esse deputado aí, belíssimo deputado, né? Marcelo Ramos, que defende o uso de máscaras e fez uma festa onde o Omar estava sem máscara, onde ele estava sem máscara, onde o governador estava sem máscara, sabe? Todo mundo aglomerando. Deu entrevista aí para falar que não existem votos para abertura de impeachment. E ele vai estar hoje, viu? Na manifestação do MBL. Vai estar hoje. Marcelo Ramos, né? O sonho dele era estar no lugar do Lira. Tá tristinho, né? Tá tristinho. Não tem votos. E falar, a pior coisa que podia acontecer, né? É abrir um processo de impeachment e não dar certo. O Bolsonaro ia sair ainda mais forte. E isso porque ele deu inúmeras declarações que com certeza Bolsonaro seria impeachmentado. Como levar a sério esse pessoal, gente? Como levar a sério? Outra coisa interessante, Bolsonaro usou atos para dar recado ao Centrão, diz ministro. Jair Bolsonaro admite um ministro do governo usou os atos de 7 de setembro não só para peitar o STF, mas para mostrar aos caciques do Centrão que ainda não é o presidente manco que alguns começam a ver. A presença de público, tanto em Brasília quanto no Rio e em São Paulo, mostrou, na visão do Planalto, que o presidente ainda tem apoio popular para resistir ao impeachment. Mas não é sobre isso daí não. A matéria depois diz que falhou e tudo mais. Não é questão só de impeachment. É questão... A gente falou aqui os fatos, né? O Bolsonaro tem sim apoio popular. Mas isso daqui, ó, que a gente já falou inclusive previamente. Sempre vai ter lado A, lado B. É o seguinte, Centrão, quer bater foto comigo? Então cola comigo. Cola comigo. Ou tá comigo ou tá com Lula. É lado A versus lado B. Então, é isso, pessoal. Tinha mais coisa pra falar? Isso aqui já dá tempo de falar. Rapidinho. Eu ia terminar mais tempo de falar. Janaína Pascoal vai ao Ministério Público contra Arthur Duval. O mamãe falei. Esse rapaz me acusou de corrupção, me acusou de negociar cargo pelo meu voto, disse a deputada. Tá lá, o deputado acusou Janaína de negociar manutenção de cargos em uma estatal em troca de seu voto favorável, PL 529, que permitiu ao governador de São Paulo, João Dória, reduzir a isenção de ICMS de alguns produtos. O Metrópolis publica isso daqui, ó. Janaína teme futuro com Bolsonaro, prejudicial ao país. Deputada estadual critica Bolsonaro por governar no conflito e torce para que ele não tenha chance de reeleição. A Janaína veio a público e disse: nunca falei isso, nunca! Tira meu nome de tua boca. O Metrópolis depois, obviamente, apagou a matéria, mas e aí? É fake news? Vai acontecer alguma coisa? Vai sofrer alguma retaliação? Com certeza não. Mas eu também não quero que eles sofram. Eu não quero. Eu quero que o mesmo tratamento que a imprensa tem, nós também tenhamos. Porque a defesa da liberdade é uma só. Eu defendo a liberdade para todo mundo. Eu não sou como alguns grupinhos, né, que quando é de esquerda é jornalista. Quando é de direita é blogueiro. Então blogueiro pode ser preso. Sabe como é, né? Temos que ser, sabe, coerentes. Coerentes nas nossas falas, nos nossos posicionamentos. Do mesmo jeito que eu apoio a liberdade para a direita, eu apoio a liberdade para a extrema esquerda brasileira como a mídia. Por hoje é isso. Dá aquela curtida, aquela compartilhada. Vamos continuar observando os eventos no Brasil. Vamos ver como é que vai ser o resultado aí dessas manifestações de amanhã, do dia 12. E a gente se vê amanhã, né? Se inscreve nas minhas redes, se torne membro do canal. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui.